tá? A Paula é especialista em aplicações, né, Paula? Isso mesmo. Eu sou especialista daqui da Metron, na área de eletroquímica e espectroscopia. E Tá. também, hoje daqui um pouquinho eu conto mais um pouquinho para vocês da minha trajetória aqui na Metron. Então tá bom. Paula, eu gostaria, em nome da comissão organizadora da Sociedade Brasileira de Eletroquímica e Eletroanalítica, agradecer você, ao Marcelo Gigliotti e a toda a Metron por estar junto com a gente agora, discutindo, conversando mais sobre eletroquímica, tá bom? Muito Tá. obrigado, é com você. Imagina. Pessoal, primeiramente, bom dia a todos. Eu que agradeço imensamente o convite para poder participar, para estar aqui com vocês. É um prazer sempre para a gente poder expor um pouquinho para vocês das nossas soluções, dos nossos produtos e tudo mais. Então, eu que agradeço muito pela participação. O Marcelo Gigliotti está aqui comigo, ele agradece também pelo convite e vamos lá. Bom, pessoal, primeiro bom dia, eu espero que estejam todos vocês bem em casa. Eu vou trazer um pouquinho para vocês hoje de soluções portáteis para caracterização e desenvolvimento de sensores, o que a gente tem hoje disponível aqui no mercado, tá? Perguntas, se vocês quiserem fazer perguntas, vão fazendo as perguntas e depois a gente tem os mediadores, eles vão passar para mim algumas perguntas, tá bom? E aí eu respondo no final, tá? Bom, para quem não me conhece e quem já me conhece, meu nome é Paula, eu trabalho aqui na Metron já tem 7 anos, eu sou química, tá? Também sou instrutora de aplicação certificada pela Metron. Eu atuei 7 anos na área de eletroquímica como especialista de aplicação, 1 ano na área de espectroscopia como especialista de aplicação também, e recentemente eu migrei para a área de vendas de peças consumíveis e serviços da Metron como executiva de vendas. Faz 2 meses que eu estou nessa área. Mas qualquer coisa, qualquer necessidade que vocês tiverem, contem comigo. Eu estou sempre disponível para perguntas na área de eletroquímica, de espectroscopia. A gente continua com essa trajetória também, ok? Vou apresentar para vocês um pouquinho da Metron. A Metron foi fundada em 1943 em Herisau, na Suíça. Essa aqui é a fábrica atual da Metron, ela continua lá em Herisau, tá? A Metron está distribuída no mundo, desculpa, em 41 subsidiárias e 44 distribuidores independentes. Aqui no Brasil, nós somos uma subsidiária e também a gente atende a América Latina. Então, se alguém da América Latina precisa de um suporte, precisa de uma instalação, de um treinamento, eles podem contar com a gente também, ok? A Metron Brasil, ela está situada aqui na Rua Minerva, 161, no bairro de Perdizes, em São Paulo. E aqui, pessoal, nós temos soluções para laboratórios e também soluções para processos. Em processos, a gente entra com aqueles analisadores online para aplicações de amônia, fósforo total, demanda química de oxigênio, e esses equipamentos são destinados realmente para a indústria. Então, lá, durante o seu processo de produção de alguma coisa, a gente tem esses equipamentos que fazem todos esses controles. Temos também a área de cromatografia de íons, principalmente determinação de ânions e cátions, carboidratos, ativos de impurezas em fármacos, tá? Com o nosso cromatógrafo iônico. Voltametria, desculpa, titulação e potenciometria, titulação potenciométrica e Cal-Fischer. A gente consegue fazer acidez de óleos, concentração de surfactantes, titulação padrão mesmo, ácido base, enfim, qualquer tipo de titulação a gente consegue determinar. Tá? E ainda titulações específicas, né? Para determinados íons, a gente consegue fazer determinações específicas de alguns íons e também teor de água em diversas matrizes diferentes, tá? Através do Cal-Fischer. Temos a linha de espectroscopia NIR e Raman, que é onde eu atuei também. E aí a gente tem nessa linha o infravermelho próximo e a gente tem o Raman para identificação de teor de ativos, umidade, índice de hidroxila,
estudos de arqueologia e artes, para quem trabalha com explosivos, substância ilícita, minerais preciosos, tudo isso a gente consegue fazer através de espectroscopia NIR e Raman. Tá? E aí, por fim, é onde nós estamos inseridos hoje, com essa apresentação, na área de voltametria e eletroquímica. E aí, nessa área, vocês já conhecem bastante, vou só dar alguns exemplos do que a gente consegue fazer. Então, temos determinação de metais pesados, especiação, corrosão, desenvolvimento de baterias, desenvolvimento de sensores para energia, sensores e biosensores, corrosão, enfim, eletroquímica básica, enfim, tudo que envolve essa área de eletroquímica, essas reações, nós estamos inseridos, ok? Bom, então agora a gente vai partir realmente para a nossa apresentação, tá bom? Pessoal, vou começar primeiro com uma leve introdução do que são os sensores. Então, os sensores, pessoal, são dispositivos que têm qual o objetivo? Converter qualquer propriedade física mensurável em um sinal. E aí, esse sinal, pessoal, ele vai poder ser lido, exibido, armazenado e controlado. Tá? Então, basicamente, o sensor, o que, que você quer? Você tem uma propriedade física, você quer converter essa propriedade num sinal para conseguir trabalhar com esse sinal. E aí, esse sinal pode virar pode dar uma resposta para a gente de identificação, ou seja, uma resposta qualitativa, pode dar para a gente uma resposta quantitativa. Eu posso transformar esse sinal numa curva analítica, eu posso, enfim, eu quero trabalhar com esse sinal. Tudo bem? E nós temos, pessoal, no mercado, sensores muito bem estabelecidos. Lembrando que aqui eu não estou falando de sensores eletroquímicos, ok? Eu estou falando, estou dando um panorama geral referente aos sensores, tá? Então, aqui a gente tem sensores bem estabelecidos, tá? Quais são os sensores estabelecidos, pré-estabelecidos, né, e bem estabelecidos que nós temos no mercado? Primeiro, sensor de pH, condutividade, temperatura, oxigenação no sangue, glicose no sangue, entre outros tipos de diversos eletrodos, tá? Então, todos esses são caracterizados por serem sensores, ok? Bom, pessoal, falando um pouquinho mais desses sensores disponíveis no mercado, a gente tem um sensor que é muito conhecido, tá? E muito bem sucedido nessa área, comercialmente, né? Então, esse sensor é o medidor de glicose. O medidor de glicose, para quem não sabe, ele é um biosensor eletroquímico, tá? E, então, o que que acontece? Nesses biosensores eletroquímicos, o que que a gente tem? Só um segundinho. Desculpa, pessoal. Então, pessoal, esses biosensores eletroquímicos, eles são utilizados, então, a grande maioria de biosensores eletroquímicos, eles são utilizados em análises clínicas, onde a aplicação mais comum é a análise de glicose, tudo bem? E a gente tem cada vez mais sensores menores e, consequentemente, sensores mais portáteis. Então, uma coisa que a gente tem que ter na cabeça, pessoal, é que a ideia desses sensores é torná-los cada vez menores e mais fáceis de serem utilizados em qualquer lugar. Tudo bem? Então, é um dos objetivos de desenvolvimento de sensor é torná-lo cada vez mais portátil, ok? Aí a gente se pergunta, como é que funciona um biosensor, certo? Então, ou então, um sensor. Aqui a gente está focando um pouco mais nos biosensores, mas principalmente, não deixa de ser um sensor, ok? Então, pessoal, o biosensor, como é que ele vai funcionar aqui para a gente? Vamos supor que eu tenho aqui o meu medidor de glicose que está sendo representado pelo nosso dropstat, tá? Aí eu tenho na pontinha dele o meu eletrodo. Então eu pingo uma gotinha de sangue, ou seja, uma gotinha da minha amostra, tudo bem? E essa amostra é composta por diversos componentes, tudo bem?
Então, o que que vai acontecer aqui, pessoal? Se a gente der um zoom nessa amostra, eu tenho espécies não específicas e eu tenho o meu analito, tudo bem? E aí, se eu for um pouquinho mais a fundo nesse meu sensor, o que que eu vou ter, pessoal? Na superfície do meu sensor, eu tenho o elemento de reconhecimento, a fase sensitiva e o meu transdutor. Aí a gente para pensar. O que que significa cada coisa dentro do meu sistema, certo? Então, quando eu vou fazer uma análise, eu pinguei lá a minha amostra, certo? Em cima do meu eletrodo, ou seja, em cima do meu sensor. E aí, pessoal, o que eu quero determinar, ou seja, o meu analito, ele é reconhecido pelo meu elemento de reconhecimento. E aí a gente tem a fase sensitiva. O que que é essa fase sensitiva, pessoal? Essa fase sensitiva, ela é composta por materiais que vão conseguir verificar, vão conseguir entender o sinal que vai ser gerado a partir do momento que houve o reconhecimento. Então, a fase sensitiva, na verdade, ela é um composto. Ela é composta pelo eletrodo, pelo material do eletrodo e pelo elemento de reconhecimento que está em cima desse meu eletrodo. Tudo bem? E a gente ainda tem o transdutor. O que que o transdutor faz? Pega esse sinal gerado, tudo bem? Esse sinal que foi gerado a partir do elemento de reconhecimento e do fenômeno, né, do momento que houve esse reconhecimento, e ele vai traduzir esse sinal, ele vai mandar esse sinal para o meu dispositivo de leitura. A partir do momento que esse sinal foi enviado, ele pode ser traduzido em uma concentração, por exemplo. Tudo bem? Então, é dessa forma que funciona um sensor. Olhando um pouquinho mais para dentro de um sensor, nós temos alguns eventos que ocorrem. Primeiro evento é o evento de input, que é aquele evento, pessoal, que ocorre quando há o reconhecimento pela fase, que é exatamente aqui, ó, esse é o reconhecimento entre o analito e o elemento de reconhecimento, que é esse daqui, ó, certo? É esse momento aqui que é o momento do evento de input. Esse evento de input, pessoal, ele pode ser químico, ele pode ser acústico, ele pode ser elétrico, pode ser mecânico, térmico, depende do tipo de analito que eu tenho e como eu vou fazer esse reconhecimento. Tudo bem? Temos então também a fase sensitiva e o elemento de reconhecimento. Lembra que eu falei para vocês? Então, a fase sensitiva, ela é o nosso eletrodo, o nosso semicondutor, o nosso termopar ou um cristal de quartzo, tudo bem? E a gente ainda tem o sistema de transdução. Tá? O sistema de transdução vai ser quem vai pegar o sinal que foi gerado, lembra aquele sinal que foi gerado no momento em que houve o reconhecimento, certo? E vai pegar esse sinal e vai enviar esse sinal gerado para o nosso dispositivo. Então, pessoal, esse sistema de transdução, ou seja, esse sistema de, como se a gente fizesse uma tradução, né, desse sinal que foi gerado, ele pode ser óptico, por luminescência, absorção, SPR, enfim, diversos tipos de transdução, e ou eletroquímico, por transferência de elétrons, por impedância, por condutividade, mecânico, pela massa que foi depositada, se a gente está utilizando uma fase sensitiva de cristal de quartzo, térmico, enfim, ele vai variar de acordo com o que você quer determinar. Tudo bem? E aí, pessoal, a gente ainda tem os elementos de reconhecimento. Então, quando a gente pensa em um biosensor, quando a gente fala de biosensores, o elemento de reconhecimento que fica junto com a fase sensitiva, ele normalmente é uma enzima, um anticorpo, ácido nucleico, uma célula, organela, enfim, depende muito do que você quer determinar. Tudo bem? Normalmente, quando a gente está trabalhando com amostras biológicas, sangue, vírus, enfim, com amostras biológicas, a gente precisa de um elemento de reconhecimento para conseguir fazer essa determinação. E esse elemento de reconhecimento é o que vai caracterizá-lo como um biosensor. Tudo bem? Então vamos lá. Algumas propriedades importantes de um sensor
ou de um biosensor, tudo bem? Então, pessoal, o biosensor ou o sensor, primeiro, ele precisa ser seletivo, tá? Essa é uma propriedade extremamente importante, porque imagina só, você tem a sua amostra, certo? Com diversos compostos nessa amostra. Se eu não tenho uma seletividade muito grande nesse meu sensor, como é que eu consigo determinar de fato o meu analito de interesse, né? O meu composto de interesse? Eu não consigo. Por isso, eu tenho que ter uma alta seletividade desse meu sensor. Tudo bem? Sensibilidade, a resposta do sensor à concentração do analito. Então, eu tenho que ter materiais ali, eu tenho que pensar em sensores com uma alta sensibilidade à resposta daquele sinal que está sendo gerado a partir da fase sensitiva ou do elemento de reconhecimento. Tudo bem? Linearidade, pessoal, a resposta relacionada à faixa de concentração do analito, ou seja, eu tenho que ter eu tenho que trabalhar, na verdade, em uma região linear daquele meu sistema, tudo bem? Imagina que a gente está desenvolvendo um sensor para algum tipo de concentração e eu não consigo continuar nessa faixa linear. Tudo bem? Aí a gente não vai conseguir seguir com esse sensor para ele se transformar num sensor comercial. Tudo bem? Comercialmente viável. E o tempo de resposta, o sensor ele deve responder rapidamente ao analito. Por quê? Se a gente tiver analitos que, à medida que você vai, ou você vai se você tiver um sensor eletroquímico, você vai modificando aquele analito através de uma reação de oxidação ou de redução, ou então esse evento de reconhecimento, ele acontece rapidamente, eu tenho que ter um sensor. Se esse meu sensor não tiver um tempo de resposta adequado, ou seja, um tempo de resposta rápido, eu não vou conseguir medir a resposta. E aí eu vou ter no meu equipamento uma resposta mais baixa, ou seja, um sinal mais baixo do que realmente foi gerado. E aí isso vai dar para a gente uma sensação de uma concentração menor, ou de que eu não estou realmente determinando o analito que está ali no meu sistema. Tudo bem? E ele tem que ser estável, pessoal. Então, o sensor deve ter a mesma resposta após fabricação e armazenamento. Então, se eu faço um sensor hoje, daqui a 20, 30 dias, daqui 1 ano, 2 anos, eu tenho que ter a mesma resposta. Porque vamos supor que o meu sensor seja sensível à umidade, e aí eu deixo ele guardado em algum lugar muito úmido, ou sei lá, eu levo para uma região que seja mais úmida. E aí, se ele for sensível à umidade, eu tenho todos os sítios ativos para ocorrer a reação ali? Não. Então, eu vou ter também uma resposta falsa daquela concentração ou daquilo que eu quero determinar naquele meu sensor. Tudo bem? Não vai ser a resposta realmente esperada. E isso a gente está falando, estou dando exemplo aqui somente da estabilidade por conta de umidade, mas vamos supor que ele seja sensível aos processos de que ele seja que ele se oxide facilmente. Então, se eu exponho esse sensor com o tempo, a gente pode ter a oxidação dele e vai mudar toda a superfície do eletrodo e a gente não vai ter aí, de fato, o sensor esperado. Tudo bem? E, mais uma vez, isso vai afetar no valor de concentração do analito ou no valor, na identificação do analito que a gente quer fazer. Ok? E aí, pessoal, por todas essas propriedades que são importantes para o desenvolvimento de um sensor ou de um biosensor, elas estão relacionadas com quem? Com o elemento de reconhecimento, com a fase sensitiva, o sistema de transdução e o sistema de leitura, tudo bem? Então, quando a gente pensa no elemento de reconhecimento, a gente tem que ter um elemento de reconhecimento que seja seletivo, certo? Então, a variação dos elementos de reconhecimento podem gerar para nós uma elevação dessa seletividade, certo?
certo? Um aumento, um incremento de seletividade e também de sensibilidade, tá? Aí quando a gente pensa em sensibilidade, a gente pode aí já pensar no sistema de transdução, na fase sensitiva, todos esses pontos podem ser variados para aumentarmos as propriedades importantes de um biosensor. Tudo bem? Um outro ponto de um desenvolvimento de um sensor ou de um ponto para trabalharmos com um sensor ou um biosensor é que ele possa ser miniaturizado, tá? Então, ela é importante, pessoal, para que a gente consiga trabalhar com esse sensor fora da minha bancada. Então, se eu tenho a intenção de transformar esse sensor em algo comercial, em algo comercialmente viável, eu tenho que pensar no meu usuário. Quem é que vai estar lá na linha de frente? Quem é que vai trabalhar com esse eletrodo? Quem é que vai trabalhar com esse sensor? Serei eu lá no meu laboratório com as minhas condições normais de trabalho? A gente brinca, né? As CNTPs do meu laboratório? Não, eu não vou ter essas condições, eu não consigo reproduzir essas condições. Então, eu tenho que chegar num sistema que seja pequeno, tudo bem? Para que possa caber em qualquer local e que seja de fácil utilização, o mais simples possível, porque senão vai ficar um pouquinho difícil da gente controlar as variáveis que a gente tem. Tudo bem? Pessoal, isso quer dizer então que bancada não é importante? Sim. Sistema de bancada é extremamente importante. Por quê? Porque eu só consigo desenvolver um sensor miniaturizado se eu passei ele pela bancada, se eu conheço todas as propriedades que estão envolvidas naquele sensor, se eu conheço todas as variáveis que podem influenciar aquele meu sensor. Então, a ideia de miniaturização é a gente sair de algo macro, tudo bem, para algo micro. Como assim, Paula? Olha só. Aqui a gente tem um sistema de bancada. Então, eu tenho o meu potenciostato 302, aquele lá que é uma caixa grandona, certo? O meu computador, e eu tenho também a minha célula eletroquímica com sistema de 3 eletrodos. Qual foi a ideia aqui, pessoal? Tudo isso virou o nosso Dropstat, tudo bem? Que é um equipamento que tem o computador dentro dele, certo? Ele tem, que é o dispositivo que vai fazer a medida de fato, ele tem o eletrodo que, ao invés de serem 3 eletrodos separados, com cabos e tudo mais, ele virou esse eletrodo impresso, tudo bem? Pequenininho que a gente consegue encaixar e desencaixar facilmente. Tá? Ah, Paula, mas aí você diminui as propriedades do potenciostato, de utilização do potenciostato. Realmente, 302 ele vai até 10 volts, mais ou menos 10 volts para você aplicar, 30 volts de compliância de potencial, 2 amperes de corrente máxima, já o Dropstat não, ele é limitado a 2 volts, mais ou menos 200 microamperes de corrente máxima, tudo bem? Ele não tem um software, tá? Então eu não consigo fazer variações no meu método e os resultados são exibidos no próprio display. Ah, Paula, mas e aí? Eu vou perder então propriedades do meu sistema? Eu vou deixar de ganhar alguma coisa? Não. A gente tem que pensar, pessoal, que a hora que a gente coloca uma metodologia que foi desenvolvida para um determinado sensor. Eu já controlei todas as propriedades. Então, eu já sei quais são os meus limites máximos e mínimos, tanto de corrente quanto de potencial. A metodologia, ela tem que ser a mesma. Imagina a gente levando um sistema para um laboratório de análise em que a pessoa que está ali, ela tenha total e 100% de liberdade para mudar o método que você desenvolveu. Entendeu? Então, isso pode afetar no resultado final que ela vai determinar. Entendeu? Então, tudo isso a gente tem que pensar que um método pré-programado é algo que já fica ali, você coloca o método e não precisa mais mexer nesse método, tudo bem? E aí a gente já tem o resultado no próprio display. Então, eu fiz análise e já tenho o resultado ali. É muito rápido, é muito fácil. Então, essas miniaturizações, essas simplificações de sistemas, elas também têm que ser pensadas quando a gente faz o desenvolvimento de um sensor, ok? Então, vamos lá, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Perfeito. Bom,
Agora, pessoal, o que que a gente vai falar? A gente vai falar um pouquinho de cada um dos elementos que a gente tinha lá. Então, do evento input, da fase de reconhecimento, tudo bem? E também do sistema de transdução. A gente vai falar um pouquinho de cada um, tá? Pensando primeiro no elemento de reconhecimento ou elemento de biorreconhecimento. Bom, acho que a gente já deu um panorama geral aqui do que é isso, né? O que é esse biorreconhecimento. Então, pessoal, mais uma vez para a gente pontuar aqui, o reconhecimento, ou seja, esse elemento de biorreconhecimento, ele é específico do analito. Ou seja, quando a gente trabalha, por exemplo, com um anticorpo antígeno, lembra que a gente tinha os modelos chave e fechadura? Esses modelos chave e fechadura, eles podem estar relacionados com formato, tamanho, complementariedade química, de grupos funcionais, de cargas, enfim. A gente tem que ter um modelo que somente aquele elemento que está ali na superfície do nosso eletrodo vai reconhecer um analito específico. Tudo bem? Os mais comuns que a gente visualiza, pessoal, anticorpo antígeno, tem muito, o pareamento de DNA ou de RNA, tá? E os receptores de célula ou de célula substrato, tá? Isso a gente também tem visualizado bastante na literatura. Alguns outros exemplos, os MIPs, tá? As proteínas e os aptâmeros também têm sido utilizado bastante para esses desenvolvimentos. Aqui na Metron, o que que a gente tem? A gente já tem produtos que já estão modificados com esses elementos de reconhecimento. Então, eu tenho soluções aquosas com quantum dots, eu tenho eletrodo impresso modificado com o lactato oxidase e assim por diante. A gente já tem alguns eletrodos que já vêm modificados. Paula, eu preciso trabalhar com eletrodos que já estão modificados com esse elemento de reconhecimento? Não, não precisa. O seu objetivo pode ser variar esse elemento de reconhecimento. Então, o seu desenvolvimento pode ser nesse elemento de reconhecimento. Pode ser que o que a gente tem disponível no mercado hoje não atenda o que você está querendo desenvolver. Tudo bem? Um exemplo muito comum e muito utilizado ultimamente é o avidin, a avidina, né? A avidina, pessoal, é uma proteína grande, tá? E ela tem uma afinidade muito grande também por biotina. Tá? Que é uma molécula que serve como vitamina para seres humanos. Ou seja, se a gente tem uma queda de biotina, a gente vai ter uma queda de vitaminas, tudo bem? Aí a gente pensa, bom, eu tenho então a avidina, eu quero determinar o quê? A biotina. Então eu preciso de um método para determinação de biotina. Tudo bem? Aí a gente pensa que a gente vai colocar essa avidina na superfície do nosso eletrodo. Eu não consigo fazer esse trabalho real com a avidina. Mas eu tenho a streptavidina, tudo bem? Que é essa molécula abaixo aqui que a gente tem mostrando para vocês. Essa streptavidina, ela é uma proteína que ela é produzida por uma bactéria. Então, a gente consegue utilizar a streptavidina no lugar da avidina. E, consequentemente, utilizando a streptavidina, que está disponível por conta da produção dela por uma bactéria, eu consigo fazer a determinação da biotina, que vai se ligar covalentemente com os compostos, como proteínas, ácidos nucleicos, de outras moléculas. Então, desculpa, ácidos nucleicos das moléculas disponíveis na streptavidina. Então, pessoal, por conta disso, eu consigo utilizar a streptavidina disponível, certo? Comercialmente, em cima de um eletrodo, em cima de um sensor, tudo bem? E aí eu consigo fazer a determinação dessa biotina disponível. E aí a gente tem aí um biosensor. Tudo bem? Agora, pessoal, a gente vai partir para os nossos elementos de transdução, certo?
Então, a gente já falou um pouquinho do elemento de reconhecimento, agora a gente vai falar do transdutor. Que era o transdutor, pessoal? O transdutor, ela é aquela interface, certo? Que vai medir as mudanças que foram geradas pela reação química entre o elemento de reconhecimento e o elemento que a gente quer determinar, o nosso analito. Tudo bem? Aí, lembra que eu falei para vocês que isso, lá na fase sensitiva, o reconhecimento, o evento de reconhecimento ou de biorreconhecimento ia gerar um sinal, certo? Uma energia. E aí, esse transdutor, ele transforma essa energia em um sinal elétrico e manda esse sinal elétrico para o nosso dispositivo de leitura. Lembra? Bom, esses transdutores, pessoal, eles podem ser óticos quando a gente tem uma interação de radiação, né, eletromagnética com as espécies químicas, ou ele pode ser eletroquímico, por exemplo, mudança na interface eletroquímica. Então, transferência de elétrons, muda a condutividade, muda a capacitância do eletrodo que a gente tem ali e outros fenômenos ou propriedades que podem acontecer diferenciadas na superfície do nosso eletrodo. Tudo bem? Para um sistema óptico, o que a gente precisa? O que nós temos para trabalhar, pessoal? Então, em um sistema óptico, a gente sempre tem que pensar que o nosso sistema de medição ele vai ser composto pelo quê? Por fibra ótica, ou por um SPR, ou por um Raman, ou por nanomateriais. E as técnicas disponíveis para fazermos essas transduções são fluorescência, absorbância, espalhamento, índice de refração, ou seja, são técnicas óticas, tudo bem? Já no nosso evento, quando a gente usa um transdutor eletroquímico, o nosso sistema de medição, olha que interessante aqui, ele muda muito. Por quê? Porque a gente vai trabalhar aí com 2 ou 3 eletrodos ou então um nanomaterial, certo? E quais são as técnicas que estão disponíveis para a gente trabalhar? Voltametria, potenciometria, amperometria, impedância, condutometria. E a vantagem ainda de trabalharmos com sistemas eletroquímicos, somente eletroquímicos aqui, é uma dessas vantagens, pessoal, é que essas técnicas, elas são muito simples de você trabalhar. Então, muitas vezes você não precisa de preparo de amostra, você não precisa se preocupar se a faixa espectral está correspondente ao analito que você está determinando. Você não precisa se preocupar com o seu porta-amostras. Tudo isso já é muito mais fácil e controlável em técnicas, quando você utiliza técnicas eletroquímicas. Existe também, pessoal, a transdução que ocorre com os dois fenômenos, ou seja, o fenômeno óptico e o fenômeno eletroquímico, tá? Dentre essas duas soluções, dentre esses equipamentos, né, esse tipo de solução, a gente tem a solução de eletroquimiluminescência ou então trabalhar com espectroeletroquímica. Hã, só falando um pouquinho dos equipamentos disponíveis aqui, pessoal, rapidamente, para eletroquimiluminescência, nós temos o microstat ECL e o espectro ECL. E ambos os equipamentos, eles são alimentados por bateria. E aqui vocês podem ver, essa é a célula de trabalho deles. E o espectro eletroquímica, a gente tem o SPECLEC, o SPECLEC-NIR e o Raman, tá? Então, o SPELEC, o NIR e o Raman. E todos eles precisam de fonte de alimentação e células específicas para a gente trabalhar. Lembrando que espectro eletroquímico a gente trabalha aí com fibra ótica, tá? Bom, falando um pouquinho então da eletroquimiluminescência, trazendo para vocês esse tipo de avaliação. Quando a gente trabalha com eletroquimiluminescência, a gente vai trabalhar aí num eletrodo impresso, tudo bem? Então, como exemplo, eu trouxe a detecção de fosfatase alcalina, eu vou chamar de ALP, biotinilada. Esses nomes são super difíceis. Então, se a gente olhar para esse nosso eletrodo, eu estou trabalhando aqui com um eletrodo de carbono, tudo bem? E aí, pessoal, na superfície desse eletrodo, ele está modificado com um elemento de reconhecimento, lembram desse ponto? Que é o streptavidin, tudo bem? Aí, o que nós temos? Nós temos o nosso ALP, tudo bem? Nós temos o 3-IP, que é chamado de 3-indoxilfosfato, tá? E por que a gente vai ver tudo isso no nosso sistema? Vamos lá, pessoal.
que a gente vai precisar de tudo isso? O 3IP, que é essa substância que a gente adicionou aqui no nosso sistema, ele, em presença de fosfatase alcalina, ou seja, em presença de ALP e em pH 9, ele oxida. Tudo bem? Ele, na verdade, ele sofre uma catálise enzimática, tá? E aí depois a gente tem uma oxidação espontânea desse sistema, tudo bem? E aí, em presença do índigo blue, ou seja, do azul, do índigo azul, ele vai produzir peróxido de hidrogênio. Tô com outro composto na cabeça, perdão. Ele vai produzir o peróxido de hidrogênio. O peróxido de hidrogênio, com a aplicação de um potencial mais o luminol, certo? Ou seja, aí então eu vou fazer uma voltametria mais o luminol, ele lança para gente um fóton, ou seja, ele lança para gente uma energia que vai ser detectada pelo nosso sistema. Tudo bem? Então, pessoal, olha lá que interessante. A gente tem o nosso analito, como a fosfatase alcalina. Aí, a gente tem o nosso correagente, que vai reagir com quem? Com a fosfatase alcalina, que está disponível aqui na nossa amostra. Tudo bem? A gente ainda tem como correagente o peróxido de hidrogênio, que é o que vai ser gerado por essa catálise enzimática do 3IP. Tudo bem? A gente tem o luminóforo, que é quem vai gerar para a gente esse fóton, né, essa energia com um certo comprimento de onda e, enfim, essa energia para a gente. E a gente tem os modificadores de superfície do WE. Aí a gente fala, legal, Paula, você explicou tudo isso, como que a gente consegue fazer essa determinação? Olha lá, pessoal. Então, se a gente olhar isso, esse resultado dessas reações em um voltamograma e também em um resultado de intensidade de quimiluminescência gerada por esse sistema, o que, que nós temos? Primeiro, eu tenho em verde aqui embaixo, ó, vocês estão vendo? Aqui, eu tenho um sinal. Pessoal, só um segundo, por gentileza, porque se eu não tirar isso aqui, a gente não vai conseguir continuar. Prontinho, desculpem. Vamos lá, pessoal. Então, aqui, se a gente tem olha lá, o sinal verde é o sinal do ECL, ou seja, da minha parte de quimiluminescência, certo? Do luminol, com o eletrodo que não está modificado pelo streptavidin. Paula, por que, que eu tenho um sinal tão baixo? Pessoal, eu tenho um sinal tão baixo, por quê? Porque eu não tive a parte do reconhecimento do ALP. Então, da minha fosfatase alcalina. Ou seja, a minha fosfatase alcalina está lá no meu sistema, tudo bem? Então, ela não necessariamente vai reagir com o meu 3IP. Se eu tiver, quando eu venho para o sinal vermelho, para a minha curva vermelha, olha lá, eu tenho o sinal do ECL do luminol na ausência do 3IP no meu ensaio. Por que, que não acontece, pessoal? Sinal algum. Por que, que eu não vejo sinal algum? Porque se a gente parar para pensar, pessoal, é, o 3IP como correagente, se eu não tenho o 3IP, eu não tenho o peróxido de hidrogênio. Se eu não tenho peróxido de hidrogênio, não ocorre a reação com o luminol e ele não vai produzir essa luminosidade que a gente precisa. Tudo bem? Que a gente verifica no ECL. E aí eu tenho esse sinal mais escuro, tudo bem? Que é o sinal de ECL do luminol na ausência da fosfatase alcalina. Por que, que na ausência da minha amostra eu também não tenho sinal, pessoal? Porque se eu não tenho a minha amostra, eu não tenho o meu peróxido de hidrogênio, ou seja, a minha reação de catálise enzimática do 3IP com a fosfatase alcalina, ela não acontece. Então, eu também não tenho o peróxido de hidrogênio, que é importante aqui na presença do meu luminol. Ou seja, vamos lá, pessoal. Então, a hora que eu faço a voltametria
do meu luminóforo, ou seja, do meu sistema, eu tenho o meu resultado, eu tenho o meu voltamograma, mas o meu sinal ECL, ele só é gerado, tudo bem? Então eu só consigo de fato correlacionar esses sinais do meu voltamograma com a concentração do meu analito, se eu tenho a presença de todos esses compostos no meu sistema. Ah, Paula, mas eu quero determinar a fosfatase alcalina, eu quero detectar a fosfatase alcalina. Tudo bem. Então eu preciso, qual é a relação que eu vou fazer aqui, pessoal? Olha lá. Para ocorrer a catálise enzimática, eu preciso de uma fosfatase alcalina, certo? Então, a quantidade de sinal gerado aqui, ela vai estar relacionada diretamente com a quantidade de fosfatase alcalina que eu tenho no meu sistema. É só a gente fazer o sistema ao contrário. Tudo bem? E um ponto importante é, Paula, mas por qual que é a vantagem da gente utilizar a quimiluminescência nesse sistema? Tudo bem, eu tenho um voltamograma. Eu realmente, se eu não souber, se eu não tiver o meu, a minha fosfatase alcalina, como é que eu posso de fato relacionar esse voltamograma, ou seja, essa quantidade de corrente que eu tenho aqui, com a quantidade de fosfatase alcalina? Eu não posso, porque eu só consigo fazer essa relação se eu tiver a produção se eu tiver aí a oxidação do meu luminóforo. Se eu não tiver essa oxidação do meu luminóforo, que seja proporcional à quantidade de corrente, eu não consigo fazer essa relação com a fosfatase alcalina. Tudo bem? Tranquilo? Pessoal, se isso daqui ficou um pouco confuso para vocês, depois vocês deixam uma perguntinha lá que eu volto nesse slide e a gente explica novamente. Tudo bem? Bom, análise de estrogênio. É um outro exemplo que também é utilizado para na eletroquimiluminescência, tá? Então, pessoal, esse é um sistema comercial. Então, o que, que a gente tem aqui inicialmente? A gente tem dois anticorpos IgG, tudo bem? E a gente tem o nosso estradiol na amostra. Então, à medida que eu coloco esses dois anticorpos no meu sistema, depois de 9 minutos, eles vão se ligar a, aos nossos anticorpos. E aí, eu coloco micropartículas, né? É um cottage, enfim, eu vou colocar lá um sistema que vai estar revestido, um revestimento de streptavidin, certo? Com micropartículas de streptavidin. E, pessoal, eu vou colocar um estradiol que ele vai estar ligado a uma molécula de rutênio, tudo bem? Então, o que, que vai acontecer? Se a gente olhar esse reconhecimento dessa partícula, desse sistema do estradiol com o rutênio e a superfície que é composta do streptavidin, depois de 9 minutos, olha o que, que a gente vai ter aqui, pessoal. Então, eu tenho que esse sistema formado, ele traz para a gente uma liberação de energia, tudo bem? Que pode ser lido pelo nosso sistema de quimiluminescência, pelo nosso ECL. Ou seja, pessoal, eu faço um reconhecimento, tanto eu utilizo aqui o meu streptavidin, tudo bem? Com o meu rutênio, certo? E a minha amostra composta pelo meu anticorpo, certo? Então, pessoal, o streptavidin, ele vai ser reconhecido por quem? Pelo anticorpo. Tudo bem? Que já tem uma partezinha aqui com o estradiol. Aí, esse estradiol aqui com o rutênio, ele também vai ser reconhecido por esse anticorpo, pela outra perninha do anticorpo que está sobrando aqui. Tudo bem? E aí, todo esse reconhecimento e essas ligações que ocorrem, elas liberam uma certa quantidade de energia que pode ser detectada pelo nosso ECL. Paula, isso daqui demora em torno de 9 minutos nessa reação, mais 9 minutos nessa reação, 18 minutos, mais a detecção. Vamos colocar aí em torno de 20, 25 minutos para a detecção de estrogênio no nosso sistema. Tudo bem? E isso daqui já está disponível comercialmente, é patenteado pela Roche. Ok? Então, pessoal, isso aqui é um exemplo
de como que a gente consegue fazer a determinação comercial de amostras padrões que a gente tem aí eh, no nosso sistema. Tudo bem? Bom, já falamos então um pouquinho dos nossos transdutores que são óticos e eletroquímicos, agora a gente vai falar somente dos transdutores eletroquímicos, que esses daqui eu sei que vocês estão mais do que acostumados, tudo bem? Os transdutores eletroquímicos, pessoal, são basicamente os eletrodos. Tá? Nesses transdutores, o sinal de medida ele é diretamente convertido em sinal elétrico e enviado para o dispositivo de leitura, ou seja, lá para o nosso potenciostato miniaturizado. Tudo bem? Normalmente são sistemas simples, baratos e com resposta rápida, tá? E também são sistemas que a gente consegue diminuir o tamanho para torná-lo comercial. Tá? E eles têm uma ampla versatilidade através da modificação da superfície, eles são facilmente integrados com outras técnicas, então eu consigo pegar um eletrodo impresso e colocar no cromatógrafo, dependendo do detector que eu tenho, tudo bem? Ou o tipo de análise que eu quero fazer, ou se eu quero fazer uma eletroforese, eu consigo transformar isso. Enfim, técnicas espectroscópicas diretamente em cima desses eletrodos, é, a gente consegue integrá-los com outras técnicas, tá? Eletrodo impresso. Então, agora eu vou falar um pouquinho para vocês, no geral, como são os eletrodos impressos. Um eletrodo impresso, pessoal, basicamente o que ele é? Um eletrodo que vai ter o seu eletrodo de trabalho, o seu contra-eletrodo e o seu eletrodo de referência. Paula, mas eu trabalho com 2 eletrodos de trabalho. Ok, tudo bem. A gente põe ele lá. Paula, mas eu trabalho eu só quero que ele seja com um eletrodo de trabalho e eu quero que eu trabalhar com os outros eletrodos independentemente. Ok, não tem problema, a gente também consegue fazer. Tá? Então, por aí, pessoal, vocês conseguem ver a versatilidade dos eletrodos impressos, tá? Eles podem ser utilizados, pessoal, apenas com uma gota de amostra em cima dos 3 eletrodos, mas também podem ser compatíveis com células convencionais. Então, se você quiser mergulhá-lo em solução, também é possível. Não é esse modelo aqui, tá? Depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Eles podem ser feitos em larga escala, então é muito fácil de você repetir esses eletrodos e eles são facilmente descartáveis, o que torna o método também muito mais comercial. Por quê? Porque se a gente parar para pensar, imagina que você tem 30 pessoas querendo determinar ebola. Aí você vai usar o mesmo eletrodo para todo mundo? Você vai polir aquele eletrodo? Como que a gente vai ter certeza de que ele foi realmente limpo e a superfície está reprodutível? Não vai. Então, trabalhando com eletrodo impresso, a gente consegue descartá-lo e não tem necessidade de limpeza e você pega uma superfície totalmente renovada e ainda torna o sistema reprodutível, além de você poder utilizá-lo para outras pessoas, né? A gente não tem essa contaminação cruzada entre as pessoas. Eh, e eles são, pessoal, muito utilizados para biosensores, sim, e para amostras biológicas em geral, tá? Que foi exatamente o exemplo que eu usei agora. Aí a gente pensa, legal, como é feito um eletrodo impresso? Do que é um eletrodo impresso? Então, se eu desconstruir o meu eletrodo impresso, normalmente eles são produzidos pelo processo de serigrafia, tá? Pelo silk screen. Ou seja, eu vou aplicando camadas de tinta sobre o meu substrato. Tá? Aqui a gente tem um exemplo de um substrato cerâmico, tá? Então, pessoal, eu ponho uma tela que ela é previamente tratada, tudo bem? E aí, por que a gente faz esse tratamento? Para que a tinta, pessoal, ela só fique no padrão que eu quero. Tá? Ela não pode ultrapassar essa margem que a gente tem nessa tela que a gente utilizou para trabalhar. Tá? Aí a gente faz uma cura, ou seja, joga isso a uma temperatura específica para que a tinta seque, tudo bem? E a gente vai colocando as outras camadas as outras telas e cobrindo com a tinta específica, tudo bem? E aí a gente põe isso para ser curado novamente, tá? Então, olha lá, as 3 camadas que já foram colocadas, certo? E faço a minha cura. E aí, a gente tem o nosso eletrodo impresso. Então, se vocês verem, é bem simples a construção de um eletrodo impresso, né? É basicamente você ter uma matriz
certo? E aí, uma tela, né, que vai ser a sua matriz, e aí você vai passando a tinta em cima dela e vai colocando isso para curar. Obviamente, cada tinta tem uma temperatura de cura, tá? E é isso que também dá a diferenciação para cada um dos eletrodos. O que que a gente tem hoje, pessoal, de material impresso, de eletrodo impresso disponível, né? Então a gente tem carbono, nanomateriais de carbono, outros metais, ouro, prata, cobre, níquel, o ouro, a gente ainda tem diferentes tipos de ouro, então diferentes tipos de temperatura de cura, nanopartícula metálica, de mediadores, eletrodos transparentes, enfim, a gente tem diversas categorias de eletrodos diferentes, tá? E aí vocês me falam, legal, Paula, você tem vários eletrodos, a gente tem vários eletrodos disponíveis e como é que eu sei o que eu vou, com qual deles eu vou trabalhar? Depende muito da sua aplicação. Eu não posso virar para você e falar assim, pá, olha, para essa aplicação, você vai utilizar um eletrodo de carbono. Não, esse é um dos segredos do desenvolvimento de um sensor, tá? Por quê? Porque cada um, o que que vocês têm que pensar, pessoal? Quando vocês vão escolher um material para trabalhar com um eletrodo impresso. A morfologia desse material, as propriedades eletrocatalíticas desse material, janela de potencial, principalmente, porque se você escolher um eletrodo que você está numa janela de potencial que você não vai ver nenhum processo redox no seu sistema, não adianta nada você escolher aquele eletrodo, por mais que ele tenha uma capacitância muito menor do que um outro eletrodo, mas ok, mas você não está na mesma janela, entendeu? Você não consegue fazer a determinação daquele analito ali, porque a sua janela redox não é disponível para aquele analito, tudo bem? Então você tem que escolher específico para o seu sistema. Também tem que tomar muito cuidado, né, com os reagentes que você está utilizando. Então tem que tomar cuidado, porque se o seu reagente não vai causar alguma modificação específica na superfície daquele eletrodo. Tá? Então, todos esses pontos devem ser levados em consideração. Aqui eu trouxe para vocês também os eletrodos impressos, para vocês verem como são esses eletrodos impressos. Eles são, pessoal, de substrato plástico, tá? E o que é interessante nesses eletrodos transparentes? Esses eletrodos, você pode trabalhar também com as técnicas óticas com eles. Então, se você está pensando em trabalhar com uma espectroeletroquímica, é interessante uma espectroscopia nesses eletrodos, é interessante vocês utilizarem esses materiais, tudo bem? Temos também os eletrodos de filme fino, tá? E o que se destaca aqui, pessoal, é o diamante dopado com bório, tá? O eletrodo de diamante dopado com bório, ele é feito por uma técnica um pouquinho diferente, não é uma tinta, tá? Para colocado em cima dele. Mas ele funciona bem legal, é bem interessante esse eletrodo. Também temos, pessoal, nessa linha de eletrodos impressos, os eletrodos impressos interdigitados, tudo bem? A técnica desses eletrodos é um pouquinho diferente, o que faz com que o tamanho desses eletrodos, ele melhora algumas propriedades de determinação. Então, vocês conseguem trabalhar com sistemas muito mais sensíveis, ou seja, se vocês têm concentrações muito baixas, é interessante vocês trabalharem com eletrodos interdigitados, por conta dessa área superficial que a gente ganha aí por conta dessa diminuição do tamanho do sensor. Tudo bem? Temos aqui mais alguns exemplos de eletrodos interdigitados, tá? Só para vocês saberem que existem. E também os eletrodos modificados. E aí vocês me falam, ah, Paula, mas o eletrodo já vem modificado? Sim, o eletrodo já vem com o elemento de reconhecimento. Então, por exemplo, lembra que eu falei para vocês do streptavidin? Olha aqui, ó, ele já vem modificado com streptavidin. Tudo bem? O extravidin também, polialinina e assim por diante, tá? Existem algumas modificações, e olha lá, que são específicas. Então, vamos lá. Mediadores redox. Os mediadores redox, os que já vêm modificados com mediadores redox, eles vão deslocar o potencial da espécie para potenciais menores. E aí eles podem ser biosensores baseados em oxidases. Então, vocês lembram lá quando a gente trabalhou com o streptavidin para determinação da fosfatase alcalina, junto com a presença do 3-IP, produzindo aí o peróxido de hidrogênio, e aí sim a gente conseguia com o peróxido de hidrogênio um potencial e o luminol fazer a determinação da fosfatase alcalina? Pois é, foi utilizado um eletrodo desse tipo.
tá? Análise de metais pesados. Então, se a gente tem um eletrodo modificado com óxido de bismuto, a gente consegue fazer a determinação de alguns metais pesados. Catalisadores de reação. Níquel. Níquel é um dos exemplos mais clássicos que a gente tem de catalisador, né? Então, eletrodos modificados com óxido de níquel. Elementos de biorreconhecimento, então, glicose e oxidase. Lembra do eletrodo para determinação de glicose? Então, são eletrodos modificados com glicose e oxidase. E melhoria da condutividade, olha lá, todos esses melhoram condutividade. Luminescência e detecção de pH. Tudo bem? Todos esses eletrodos têm funções específicas e a modificação vai ser específica para o que você quer determinar. Tudo bem? Então, vamos lá, pessoal. A gente ainda tem aqui alguns outros exemplos, tá? De eletrodos impressos modificados. Pode ver que aqui a gente tem modificações com óxido de grafeno, com nanofibra de carbono, com carbono mesopóreo, tá? Eh, Quando a gente vê essas modificações com materiais nanoestruturados, quais são as vantagens, pessoal? A gente aumenta a área superficial, né? A condutividade também aumenta bastante e existe a possibilidade de observarmos ainda alguns efeitos catalíticos nessas superfícies. Tudo bem? E ainda, pessoal, lembra que eu falei para vocês? É possível a gente customizar os eletrodos. Então, como eu mencionei, olha só. Eu quero um eletrodo que tenha somente o eletrodo de trabalho, um eletrodo impresso que só me dá um eletrodo de trabalho. Tudo bem, a gente tem aqui só com eletrodo de trabalho. E assim por diante, os tamanhos dos eletrodos também podem ser variados. Tá? Tudo isso é customizável. Mas lembrando que, quando a gente trabalha com SPS, a gente já pensa naquela linha de miniaturização dos nossos sensores, ok? Pessoal, um outro ponto bem importante quando a gente fala de eletrodos e de eletrodos impressos, é que quando a gente está determinando esses eletrodos, quando a gente está pensando na forma com que a gente vai trabalhar com esses eletrodos, é muito interessante a gente pensar num escalonamento do meu sistema. Tudo bem? Imagina você lá no seu laboratório de análise, você fez o seu eletrodinho impresso. Legal, fiz o meu eletrodo impresso. Mas é para determinação de, sei lá, eu vou vou pegar uma criança, por exemplo, e eu quero saber se ele tem ebola. Estou usando o exemplo do ebola, vocês vão ver o porquê. Quero saber se ele tem ebola. Mas além do ebola, eu posso ter tal vírus, tal bactéria, tal isso, tal isso. Eu faço um painel de determinações. Tudo bem? E aí é interessante sempre a gente pensar que esses eletrodos eles podem ser escalonados. Por quê? Porque aí eu saio de um eletrodo impresso para 2, para 4, para 8 e eu chego numa matriz de 96. Então, o número de coisas que eu consigo determinar numa matriz de 96 é muito maior. Tudo bem? As medidas se tornam mais rápidas, certo? Então, por conta disso, a gente pode pensar num escalonamento dos nossos sistemas, tá? Além disso, pessoal, pensando ainda no sistema de transdução, a gente ainda tem algumas outras alternativas, que é trabalhar com o sistema FIA, que é análise por injeção em fluxo, tudo bem? Ou com o sistema BIA. O FIA e o BIA são sistemas parecidos, mas diferentes, tá? No FIA, pessoal, a gente tem um sistema que toda hora a gente vai ter a amostra passando na superfície do eletrodo. Então, ela está sempre correndo na superfície do eletrodo. Tá? Isso traz uma melhora na reprodutibilidade dos resultados, porque eu estou sempre renovando a superfície do meu eletrodo, tá? Então eu não vou envenenar o meu eletrodo e eu posso melhorar a sensibilidade em células wall-jet, tá? E o sistema BIA, ele tem as mesmas vantagens de reprodutibilidade, de evitar problema de envenenamento e tudo mais, só que ele é mais barato. Porque ele é mais, não barato, mas ele é mais simples da gente utilizar, é mais portátil. Por quê? Eu pego a minha célula, eu boto meu copinho ali em cima, pego uma pipeta e eu vou colocando a amostra na superfície do meu eletrodo através da micropipeta. Tá? Então é muito mais simples do que você pegar uma bomba peristáltica, todo um sistema de FIA. Tudo bem? Então aqui a gente tem o nosso sistema de FIA.
Pessoal, exemplos, legal, eu falei do transdutor eletroquímico, certo? Mas e aí? E um exemplo prático, né? Aonde a gente vê esse exemplo prático? Pessoal, esses exemplos práticos de vírus, se vocês entrarem lá no site da Metron, vocês vão ter o white paper 058. Esse white paper, ele traz exatamente essa explicação aqui, ó, detecção de vírus, rápido, sensível e com um valor baixo utilizando testes eletroquímicos. O que, que a gente tem nesse white paper, pessoal? A gente tem várias referências de usos de eletrodos impressos que já são aplicados para detecção de tipos de vírus e realização de análises point of care. Tá? Então, eu trouxe aqui para vocês o momento em que ele determina, ele fala para a gente o que a gente já tem disponível. Paula, quero acessar todos esses papers. Esses papers todos estão disponíveis no site da DropSense, dropsense.com. Lá vocês conseguem a referência de todos eles e o indicativo de onde eles estão. Tá? O que, que a gente já tem, pessoal, para desenvolvido, né, sensores desenvolvidos para que tipos de vírus? A gente tem ebola, a gente tem influenza, então o H5N1, H1N1 e os outros, hepatites, malária, norovírus, dengue, adenovírus e olha quem tá aqui, pessoal. A gente tem para o SARS. Não é o Covid que a gente já, que daí da pandemia, que está todo mundo observando, mas eu não sei se vocês sabem, dentro dessa família do SARS, a gente tem diversos tipos, né, de coronavírus. E aqui, esse paper, ele é de 2000 e pouquinho, 2005, 2008, uma coisa assim. Eu não me lembro exatamente o ano dele, mas já existe um paper, uma referência bibliográfica para desenvolvimento com sensores eletroquímicos, tá? Para o SARS. A gente ainda tem para HIV e também para HPV. Tá? O que é interessante em todos esses vírus que a gente tem aqui, para todos esses exemplos, todos eles foram desenvolvidos com eletrodos impressos. A única diferença de cada um deles é a modificação da superfície do eletrodo. Tá? Então, por que eu trouxe esses exemplos mostrando para vocês a quantidade de vírus que a gente já tem desenvolvido? Porque é bem interessante que trabalhar com os eletrodos impressos, essas miniaturizações e também essas modificações é uma tendência muito grande, tá? Então é bem interessante vocês continuarem aí nessas linhas, ok? Bom, e aí, por fim, pessoal, eu trouxe aqui para vocês um pouquinho dos dispositivos de leitura que a gente tem disponíveis. Então, ah, os a gente estava falando aí de que a gente precisa sair do laboratório e transformar isso para algo portátil e pequenininho, certo? Então, uma alternativa é trabalhar com potenciostato portátil, né? E os potenciostatos portáteis, eles podem ser levados para campo. Isso é uma coisa bem interessante. Então, esse exemplo aqui que eu trouxe para vocês, que a gente já falou dele, é o Dropstat, tudo bem? Ele é portátil e ele é de fácil utilização e já é o dispositivinho ali pronto, tá? A gente tem outros exemplos de potenciostatos portáteis. Então, eu tenho toda essa linha dos microstats, então 300, 400 e o 200. O que vai variar entre eles, vocês podem ver, é que eles vão variar bastante no potencial e na corrente. Por isso que é importante a gente sair de um sistema macro, onde a gente tem um potenciostato mais potente e tudo mais, e aí a gente vai para um menor. O legal é que todos eles têm software, e a gente ainda tem o exemplo a gente ainda tem um outro que é o com impedância, o nosso microstat com impedância, que é interessante também, pessoal, para quem trabalha com sistemas com sensores impedimétricos, né? Que aí a gente pode ou avaliar a nossa mudança de capacitância no sistema, ou então a gente pode avaliar o bloqueio daquela superfície do eletrodo, vamos dizer assim, né? Pelo evento de biorreconhecimento. Tá? Isso é bem interessante também, esse tipo de sensor. Um ponto importante aqui, pessoal, todos eles possuem software. Vocês estão vendo? Então, eu preciso atuar diretamente com o software.
tá? No caso do Dropstat, ou seja, o mundo ideal seria que se a gente não tivesse, que é o mesmo caso desse sistema, em que a gente não tem que trabalhar com o software, eu já tenho tudo disponível dentro do meu equipamento, tá? A gente ainda tem os multipotenciostatos, que são aqueles disponíveis para. Lembra quando a gente falou do escalonamento? Aí sim eu preciso de um sistema um pouco mais robusto. Então a gente tem os multipotenciostatos para esse tipo de atuação escalonada, certo? E nós temos o Portable VA Analyzer, que é o nosso 946. Ele é muito similar nas configurações ao microstat, ele só tem uma bateria que dura um pouquinho mais, tá? E ele vem com célula de medida. Paula, qual que é a diferença dele? Ele trabalha com esses eletrodos aqui, ó, S-Trace Gold, que ele é um fio de ouro que a gente tem, ele é impresso, os outros dois eletrodos referência e contra são impressos, e ele tem um fio de ouro para a gente trabalhar, tudo bem? Ou ele trabalha com um SPE. E para que a gente utiliza ele principalmente, pessoal? Detecção de metais, tá? Então a gente detecta metais nesses limites de detecção disponíveis aqui, conforme a OMS, tá? E aqui a gente está falando aí principalmente para detecção de metais em águas, ok? Bom, pessoal, é isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu acho que deu um panorama, uma visão geral do que a gente tem aí de sensores e o que a gente tem disponível no mercado e a importância desses desenvolvimentos. Tá bom? Eu agradeço todos pela presença. Peço que vocês nos sigam lá nas redes sociais. Então, a gente tem o nosso Instagram da Metron Brasil, o nosso LinkedIn, Metron Brasil também, o nosso site e também o site da DropSense. É legal vocês entrarem no site da DropSense. Tudo tem no site da Metron, mas no site da DropSense ele é mais focado nessa questão dos potenciostatos portáteis, dos eletrodos impressos, das bibliografias que vocês precisarem aí para estudar um pouco mais sobre esses sensores, principalmente para esses vírus. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Vamos lá. Vamos abrir para dúvidas? Paula, Oi. primeiro agradecer a sua fala, tá? Imagina, Foi eu que muito, agradeço. muito esclarecedora. Já fiz webinar com você, já. Muito esclarecedor, muito completo. Nós temos sim algumas Obrigada. perguntas. Legal. O professor Ricardo vai passar as perguntas agora para você. Tá legal. Ricardo. Olá, Paula, mais uma vez muito obrigado aí pela apresentação. Imagina. Em relação às perguntas, né, o Giovanni Gomes, da UFSCar, ele perguntou se a técnica de eletroquiminescência ela só funciona com a voltametria de varredura linear. Não, ela funciona com outras varreduras também. É que tudo depende do que você vai querer determinar. Entendeu? Então, quando você tem o seu, por exemplo, eu usei o luminol como o luminóforo, né? Que é ele que vai sofrer a reação ali de oxidação, e aí ele vai soltar pra gente a luz, certo? O fóton de luz que a gente vai ter. Eu utilizei o luminol, mas a gente tem com rutênio, a gente tem com outros tipos de luminóforos, e aí a gente pode trabalhar com cronoamperometria, com cronopotenciometria, enfim, não é somente com se eu não me engano, o rutênio é voltametria cíclica, se eu não me engano. Não tenho 100% de certeza, mas enfim, outras técnicas eletroquímicas. Tudo depende muito do luminóforo. Uma coisa que eu acho que é importante pontuar, Ricardo, desculpa, eu não sei se vocês perceberam, pessoal, mas é importante vocês prestarem atenção, bastante atenção, que aonde ocorre, por que eu estou aplicando o potencial ali? O potencial não é para que ocorra o evento de biorreconhecimento. O biorreconhecimento vai acontecer de qualquer forma, tudo bem? É para a produção do fóton, tudo bem? É para a produção da luz, que aí eu vou ter a concentração da minha amostra, tá? Por quê? Porque o meu processo, a minha exposição do meu luminóforo com o peróxido de hidrogênio, que foi produzido através da minha amostra, aí sim eu consigo fazer a determinação da quantidade de amostra. Aí sim eu tenho a geração do meu fóton, tudo bem? Perfeito. Uma outra pergunta, no início da sua apresentação, lá no slide 22, você comenta, né, em relação aos sistemas eletroquímicos,
Uhum. que o sistema para mediação ela pode ser constituído através de 2 eletrodos, 3 eletrodos ou através de nanomateriais. Uhum. Aí eu fiquei uma pequena dúvida. Em relação aos nanomateriais, na verdade, eles têm que ser utilizados como um eletrodo também, né? Ou não? Eu fiquei um pouco na dúvida em relação a essa terminação, porque, Sim, sim, na eletroquímica você pode ter utilizado 1, 2 ou 3 eletrodos, mas isso. o Mais com nanomaterial os é sempre nanomateriais. utilizado como eletrodo. Isso. Ele é utilizado como uma modificação de eletrodo, né. Exato. Então, sim, sim. Não, tranquilo. Sim. Não, tudo bem, eu só fiquei um pouco na dúvida. Epa, peraí. E também, em relação a... Você comentou até no final da sua apresentação em relação a esse período que nós estamos vivendo, né, que é bem Aham. complicado, a pandemia. Uhum. E você comentou que, sim, há técnicas, né, e eletrodos sendo utilizados, né, para a detecção, né, talvez, não sei se é do Covid especificamente, né, o atual que nós Uhum. temos aqui, Uhum. mas qual técnica, né, que talvez venha sido utilizada e empregadas para se estudar esse vírus em si, né? Qual que é o tipo? É biosensores ou são eletrodos eletroquímicos? Convencional? Vamos Técnica? lá. Você tem alguma ideia, né, do que tem sido feito? Tá. Todos atualmente, a gente já sabe, a gente tem conhecimento de que estão sendo feitos, deixa eu só voltar naquele slide lá, eh, de que estão, deixa eu ver se eu consigo abrir o white paper aqui para vocês. Aqui. Vocês conseguem ver minha tela, pessoal? Sim. Sim, então vamos lá. Então aqui, pessoal, o que que a gente tem? Nós temos, olha lá, todos esses vírus foram descobertos, foram determinados através de eletrodos SPS modificados, tudo bem? Uhum. E sim, todos eles são por técnicas eletroquímicas. Tá? Então a gente tem aqui, olha, os benefícios dos testes eletroquímicos. Então, Paula, mas aí eu não vou ter eu não vou conseguir fazer a determinação, não vai ser por eletroquímica, eu só tenho o evento de biorreconhecimento? Não, a técnica eletroquímica, ela também é aplicada para a determinação desses sistemas. Não é somente a modificação do eletrodo. Eu não sei se isso responde a sua pergunta, Ricardo. Tá. Que, na verdade surgiu essa dúvida e Uhum, também em diferentes matrizes, né? Não somente, né, em sangue, né, ou alguma outra no fluido biológico em si, mas, por exemplo, em meio uhum, aquático, né, se pode ter algum restício, alguma coisa do tipo. Né? Em outras uhum. matrizes também tem sido utilizado. A gente não tem referência para outras matrizes, pelo menos não para esses vírus Até especificamente, então. tá? Até então. Mas isso assim, falando de vírus, tudo bem? Se a gente Uhum. falar de outras análises, aí sim a gente tem disponíveis para N matrizes diferentes, Uhum. tá? Então aqui, olha, olha só, a gente tem aqui todas As referências. as referências, exatamente. Exatamente, Perfeito. tá? Eu não sei se o pessoal tem mais alguma pergunta, mas se eu puder fazer somente mais uma, seria em Claro. relação ao eletrodo de diamante dopado com boro, né, que Certo. você apresentou. Uhum. Qual é a dopagem desses eletrodos, desses filmes, né, de Hum, diamante? Né, porque dependendo da dopagem você pode ter diferentes características de si, na relação à condutividade, o caráter semi-metálico, né, ou metálico, né, a uhum. condutividade em si. E aí nós temos diferentes propriedades, né, envolvidas em relação à condutividade superficial também, né, de tratamentos eletroquímicos que são realizados com esses eletrodos. Uhum. Tá. Deixa eu ver se eu entendi. Como que é feita essa Não, dopagem, seria? não, quero saber qual que é a dopagem de boro. Tá. Essa informação eu não tenho. Eu vou precisar ver, eu vou precisar perguntar para o pessoal se a gente tem isso disponível, se a DropSense pode contar para gente.
Especificamente. Acredito que sim, né? Acho Tá, que a eu acho relação que dopagem sim. não há grandes problemas em si, né? Mas Exatamente. dependendo da Mas aí aplicação a eletroanalítica que você vai desenvolver, às vezes é importante saber também qual que é a dopagem desse de com material. boro. Uhum, exatamente. Essa informação eu vou ficar devendo pra gente. Inclusive, se a gente entra lá no site da DropSense, ele tem um PDF do eletrodo. Então, só que ele não conta pra gente exatamente qual é essa dopagem, entendeu? Ele Uhum. tem a morfologia do eletrodo, porém, ele não mostra pra gente qual é a dopagem, tá? Provavelmente é microcristalino, né? Eu acredito que Não, sim. não é cristalino. Ok. Uhum, Eu tá acho que, bom. não sei se o Robson também tem mais alguma pergunta a ser feita. Aqui na live eu não encontrei nenhuma outra pergunta. Legal. Então, O Paulo, tem uma pergunta rápida. No começo, quando você vê um slide, você mostra, inclusive, a figura de um Pg-Stat 30 e um DropSense. Aí você Isso. fala da questão do desenvolvimento do método. Uhum. Fora eu ter que ficar atento com relação à amplitude, né, de potencial, de corrente, mas eu consigo usar diversas técnicas, né? Por Não. exemplo, ou só aquela. Só aquela que está inserida. Então, como que a gente faz? Você vai definir todos os parâmetros da sua análise. Então, você definiu qual é o range de potencial que você vai trabalhar, a velocidade de varredura, define tudo. E aí, a gente insere esse método que você quer dentro desse equipamento, Ah, entendi. tá? Ele é totalmente personalizado, Tá. Isso eu tá? consigo fazer ou vocês têm que fazer? A gente faz. Mas vocês fazem. A gente faz. Ele Então, já tá bom. sai ele já vem personalizado da Metron, Tá. tá? Então, tá bom. Eu acho que é só isso, então, por enquanto, de perguntas. Só ressaltando Legal. com os participantes que eles podem mandar pergunta, mais dúvidas no e-mail que você indicou no final da Uhum, apresentação. O pessoal do exatamente. suporte da Metron, sempre com muita rapidez, responde as nossas dúvidas, ela está sempre ajudando a gente no desenvolvimento, tá? Uhum. Novamente agradecer a Paula